Esse livro, Nos Bastidores do Pink Floyd, é uma ótima biografia escrita por Mark Blake. Ela tenta desvendar o Pink Floyd além das meras datas, pessoas, discos e shows, tenta ir para além daquilo que nós, fãs, conhecemos. É a primeira tentativa para realmente se conhecer os bastidores da banda. Já vou dizendo que nem tudo é desvendado. Nós sabemos como Pink Floyd é uma caixa preta. Diferente de outras bandas, como por exemplo Beatles, que tem sua história esmiuçada quase ao extremo, e ainda assim ainda tem lá seus segredos, o Pink Floyd não. Pink Floyd é uma caixa preta que quanto mais se tenta conhecer, parece que menos se consegue. Existe quase que um pacto oculto dentre os membros sobreviventes de não contar sobre a história da banda. Agora mesmo, enquanto eu gravo isso aqui, eu estou lendo a biografia escrita pelo baterista, pelo Nick Mason. Ainda estou ainda no primeiro capítulo. Já digo que a biografia dele parece que vai a fundo também, mas é muito prolixa. Mas voltando a esse nosso livro aqui do Mark Blake, ele foi escrito em 2007. Em 2007, todos os integrantes clássicos, os 4 do Pink Floyd, ainda estavam vivos. Em 2008, infelizmente, perdemos Rick Wright, e o livro ele foi publicado no Brasil em 2010. Não teve nenhuma notinha da editora dizendo lá que já tinha morrido o tecladista, etc. Mas tudo bem. Então o que nós vamos ler aqui que é o Pink Floyd desde o seu nascimento em 1965 até o ano atual da biografia, até 2007. Já começa esse livro aqui dizendo que os integrantes originais do Pink Floyd, todos eles eram classe média alta. Não tem um pobre nessa banda, então eles já começavam a banda ali com dinheiro mesmo para investir em equipamento. Eles eram tão confiantes no que poderiam fazer como banda que eles resolveram largar a faculdade, onde estudavam lá arquitetura, onde estudavam, para se dedicar à música. Então podemos falar qualquer coisa de ruim do Pink Floyd, mas determinados, destemidos eles eram. O livro não detalha muito sobre a saída do Syd Barrett, até porque isso daí, aliás, é uma das poucas coisas da banda que é muito bem explicado. Ou seja, Syd Barrett é um dos criadores da banda, o principal autor das letras, e começou a ficar muito maluco de tanta substância ilícita que injetava, até que a banda não teve outro jeito a não ser tirá-lo. Detalhe revelado, sabe quem é que ficava zelando pelo pagamento dos royalties ao Syd Barrett? Aquele que foi o tutor desses pagamentos, assim, religiosamente para o Syd Barrett, o David Gilmour. Então o David Gilmour ficou sendo o padrinho do pagamento dos royalties do Syd Barrett durante toda a história do Pink Floyd. E algo que eu gostei muito de saber é o mito da existência do Syd Barrett pós Pink Floyd. Porque desde um especial da Manchete que passou em 1987, nós todos cremos, estava escrito lá no especial, que o Syd Barrett ficou recluso em casa o tempo todo. Dizia o especial que ele apenas se alimentava de água com bolachas o tempo todo de sua vida. Papo. Mark Blake nos diz que, na verdade, Syd Barrett gastava muito do seu tempo andando de bicicleta e, pasmem, o hobby dele era ficar passeando de trem pelo Reino Unido. Então, o país inteiro ali era traçado em viagem de trens pelo Syd Barrett. O que coloca, portanto, o pá de cal naquela história de que ele era um recluso, que ficava só em casa comendo água com bolacha. Aliás, o Syd Barrett, ele continuou como um fantasma na banda
até o presente momento. Presente até o momento da biografia, né? 2007. Então, em várias histórias onde não mais existia o Syd Barrett, a banda sempre ficava pensando nele. O que ele faria nesse caso? Como é que ele faria essa composição, né, nessa música? Como seria a performance dele aqui? Então ele vira como que um fantasma para a banda. Na mente do autor, aqui na sua obra, ele enquadra cada um dos integrantes. David Gilmour era muito preguiçoso na banda. Roger Waters era o gênio, era a mente da banda. Em compensação, ele era uma pessoa extremamente chata. Daqui a pouco eu conto umas manias dele. O único gente boa era o baterista, o Nick Mason. Era ele que fazia a liga que mantinha a banda unida. Enquanto que o tecladista Rick Wright era calado e a galera tripudiava em cima dele, sempre colocando-o em segundo plano. Isso na mente aqui do autor. O Pink Floyd, desde o início, já tinha ali o seu equipamento, e esse equipamento tinha um nome, era chamado Azimuth Coordinator. Azimuth Coordinator, ao mesmo tempo que era uma peça que eles usavam para virar as caixas de sons durante o show, também era o nome do próprio conjunto de equipamentos do Pink Floyd, Azimuth Coordinator. Assim que eu comprei esse livro lá na Saraiva, eu fui logo procurando o motivo da briga do Roger Waters com David Gilmour. O livro não diz. Não diz diretamente. Mas ele deixa claro o motivo de modo indireto. Era dinheiro. Dinheiro. Por quê? Porque o livro nos conta que até o álbum The Dark Side of the Moon, até 73, né? A banda, ela era underground. Ela era uma banda underground. Uma banda já grande, mas fora do mainstream. Mas a partir do The Dark Side of the Moon, a EMI resolveu fazer a banda estourar nos Estados Unidos. É o equivalente àquele show do Ed Sullivan lá para os Beatles. A partir daí, a banda entra no mainstream, a partir de 73, com The Dark Side of the Moon, e começa a entrar muito dinheiro para a banda. Eles se tornam superstars, inclusive o primeiro single, a música escolhida para estourar nos Estados Unidos foi Money. Money. Inclusive, ele conta que nos primeiros shows do Pink Floyd nos Estados Unidos, pós Money, depois que acabava a música Money, tinha várias pessoas que iam embora do show, porque só iam pro show para assistir a música Money. Pois bem, só que foi aí que começou a briga. Então, quando começa as brigas entre o Roger e o David? Com The Dark Side of the Moon. Justamente quando o autor diz que é quando começa a entrar muito dinheiro, principalmente de royalties de composição. E para sacramentar essa minha teoria não, esse motivo que eu acho que é o motivo da briga, quando o Roger Waters briga com a banda nos anos 80, lá em 86, para ficar com o nome Pink Floyd, já que foi ele o membro fundador da banda, adivinha quais são os termos do acordo para acabar a briga? Esses termos nunca foram revelados, mas está aqui no livro. Os termos do acordo foi que Roger Waters ficaria com uma parcela maior de royalties de todas as composições do Pink Floyd até aquele momento. Então, o que ele levou, na verdade, não foi só grande soma em dinheiro, também ficou sendo o maior ganhador de royalties, o que corrobora que o nosso motivo da briga sempre foi dinheiro. Algo que me deixou estarrecido foi a estrutura da banda da época do The Wall. Os shows da turnê The Wall movimentavam, olha só, 160 técnicos. 160 pessoas eram mobilizadas para o show The Wall. Óbvio que não tinha como isso dar lucro, meu irmão, assim como não deu. E nessa época o Roger Waters tinha expulso o Rick Wright. Por que ele tinha o poder todo? Porque Roger Waters era um membro fundador da banda.
E ele expulsou o Rick Wright, e o Rick Wright ficou tocando como músico contratado. E o livro aqui revela o salário do Rick Wright. 11 mil dólares por semana. Então o Rick Wright ganhava 11 mil dólares por semana na turnê do The Wall. Detalhe, foi o único que ganhou dinheiro. O Rick Wright foi o único que ganhou dinheiro. Por quê? Porque a turnê deu tanto prejuízo, que eles precisavam tirar dinheiro do próprio bolso de suas pessoas físicas para cobrir o rombo. O Nick Mason, inclusive, com dor no coração, teve que vender uma de suas Ferraris. O Nick Mason, baterista, ele tem uma coleção de Ferraris, olha. Tá vendo aqui? Isso aqui é a coleção de Ferraris dele. Sim, o livro tem muitas fotos bem legais, principalmente aqui no fim. Olha só o equipamento aqui da banda da época, tá vendo aqui? Pois é, então Nick Mason teve que vender uma dessas Ferraris para conseguir cobrir o rombo da turnê The Wall. Fico imaginando, quem idealizou tudo foi o Roger Waters. Eu imagino a raiva do pessoal da banda com o Roger Waters poder ter criado todo esse elefante branco. Já pensou? E o Roger Waters, ele tem um negócio que o autor chama de FAT, F-A-T, fator de atraso programado. Toda reunião que é marcada com o Roger Waters, ele deixa todo mundo esperando. E toda a resposta que ele precisa dar para alguma coisa, ele sempre responde por último. As tentativas de fazer show reunindo todos os originais do Pink Floyd, quando estavam todos vivos, o David Gilmour era o primeiro a dizer não. Ele dizia logo que não. Mas o Roger Waters, ele ficava ali em silêncio e no último momento, às vezes até já com as pessoas na expectativa de que a banda ia se reunir, no último momento aí que ele dizia que não. Isso é o que o autor chama de fator de atraso programado. O autor deixa muito claro aquilo que nós já sabemos, que o disco The Wall e The Final Cut não é Pink Floyd. São trabalhos solos do Roger Waters. Porque além dele ser um gênio criador, ele também é um trabalhador inveterado. Ele é o equivalente ao Paul McCartney no fim dos Beatles. Então ele criava e fazia acontecer. O livro não entra nos meandros da reunião temporária mesmo, um show só, da banda no Live Aid, não fala ali sobre os motivos que levou a banda a aceitar se reunir. E nos conta que a turnê do A Momentary Lapse of Reason, uma turnê de 1987-88, já sem o Roger Waters, foi a turnê da época mais bem sucedida em número de público pagante. 5 milhões e meio de público pagantes. E gerou um saldo líquido positivo de 135 milhões de dólares. O suficiente para cobrir o rombo deixado pela turnê de 79 do The Wall. Um caso. Certa vez, Roger Waters pediu do diretor Kubrick que pudesse usar uma frase do filme dele no disco Atom Heart Mother. Kubrick não deixou. Logo depois, anos depois, décadas depois, Kubrick pediu de Roger Waters para usar um trecho da música do Pink Floyd no filme dele. Roger Waters não deixou só de birra. E o que é pior, no disco solo de Roger Waters, o Amused to Death, Roger Waters pegou aquela frase do filme do Kubrick, virou ao contrário e usou na música dele. Bem, então essa foi a minha análise. Eu não dei spoiler porque o livro tem mais de 430 páginas e é livro para fã. Se você não é fã do Pink Floyd, o livro vai ser bem chato. Mas se você é fã ou curioso, é o livro que você tem que ler. Aqui, ó, nos bastidores do Pink Floyd. Eu sou o Marco Evangelista. Esse é o nosso canal LIS, Letra, Imagem e Som, onde eu faço resenhas de discos, CDs, livros, filmes e séries. Se você gosta, assina logo aí, se inscreve no nosso canal, assina aí, dá o joinha, clica no sininho e vamos nos encontrar mais vezes aqui.